Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, nós vamos dar início à palestra pública da Sociedade Teosófica, que é uma atividade que acontece sempre aos sábados, aqui às 18 horas, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. É um espaço onde nós convidamos nossos irmãos teosofistas de todo o Brasil para vir expor algum tema aqui relacionado à teosofia, e é um espaço também para a divulgação dos lançamentos dos livros publicados pela editora Teosófica. E hoje é com grande alegria que nós apresentamos a autora do livro Design para um Novo Modelo de Educação, a nossa irmã Jeanne Marie White. Ela é arquiteta, educadora, palestrante e escritora, autora de 6 livros, entre eles A Luz do Coração, O Poder da Cura, em 2021, e Design para um Novo Modelo de Educação, em 2023, ambos publicados pela editora Teosófica. A Giane também morou 20 anos na Califórnia, onde teve a oportunidade de colaborar com o Instituto Crotona, da Sociedade Teosófica Americana, do OK Groove School, escola fundada por Krishnamurti, ambos em OJ, nos Estados Unidos. Jeanne Marie é uma ambientalista que há 40 anos regenera e preserva uma área de 30 hectares na Serra dos Pirineus, próxima a Perinópolis. Hoje, uma RPPN, que é uma reserva do particular, do patrimônio natural, onde fundou o projeto Caraívas, um centro de vivências, cursos e práticas para o autoconhecimento, que visa contribuir para o desenvolvimento de uma humanidade mais consciente, espiritualizada, respeitosa e pacífica. Então, Giane, a partir de agora eu peço a você que abra o seu microfone e pode dar início à sua exposição, tá bem? Seja Tá. bem-vindo. Oh, muito obrigada. Estão me ouvindo? Sim, Ok. Problemas técnicos. Nossa humanidade digitalizada, né, nos novos tempos. Então, muito obrigada por me abrir esse espaço para eu estar falando sobre esse trabalho, que é um trabalho que eu estou muito feliz, muito satisfeita, porque, apesar de eu ter me formado em arquiteta, né, pela UNB, eu sempre tive muita curiosidade e um certo pensamento crítico sobre a forma de educar, desde que eu era criança. Sempre fui uma ótima aluna, tirava ótimas notas, mas muito irrequieta e um pouco entediada com a educação, sabe? Então, até com 10 anos, eu comecei a dar aula para as secretárias domésticas da rua, de noite. Eu ensinava matemática e português. Então, eu sempre tive essa motivação, sabe, para criar espaços na mente humana. Então, eu crio espaços no físico, né, de construção, casas e aqui o Caraíbas eu fiz design de tudo, mas o que a minha alma, o meu dharma é sobre educar e expandir a consciência das pessoas. Por isso eu trabalhei muito com educação a minha vida inteira. Então esse livro ele é o resultado de um trabalho que eu fiz de pesquisa, de observação, de juntar coisas que eu já tinha percebido sobre a necessidade do ser humano, desde o livro que eu escrevi em 2000, publicado pela Totalidade, editora lá de São Paulo, que é Diana, a Arte do Silêncio. Eu já tenho um capítulo falando de educação lá. E eu já falo dessas coisas que eu estou falando aqui, da minha vontade de criar espaços, abrir janelas e portas, né, novas na consciência das pessoas. Então, eu trabalhei 10 anos nesse livro e agora ele está saindo, né, da forma aí na editora Teosófica e a gente vai começar a lançar em junho. Então, assim, a proposta desse livro é mostrar para as pessoas sobre a importância da educação na construção de uma sociedade. E eu faço uma analogia no livro entre arquitetura e educação, porque uma casa, quando você vai construir uma casa, uma construção, um edifício, a primeira coisa que você constrói é o alicerce. E esse alicerce, essa fundação, ela tem que ser muito bem feita, muito bem fundamentada, porque senão a estrutura e as paredes e tudo que vai em cima dela vai ruir, vai ser insustentável.
Então, a gente está passando por um momento, principalmente agora, nos últimos anos, de 2020 para cá, a coisa acelerou mais com a pandemia, que deixou sequelas desastrosas nas sociedades do mundo inteiro. Depois, nós estamos também presenciando crises de valores sociais, políticas, política, financeira, né, ambiental. Existe aí o fantasma das mudanças climáticas que podem pôr fim na existência de vida no planeta, e também está sobrevoando aí as nossas o nosso o inconsciente coletivo da uma terceira guerra mundial. Então, tudo isso faz a gente pensar por que estamos vivendo isso, né? Então, as pessoas pensam, estamos nos fins dos tempos, estamos chegando no final, tem muita gente com medo, um pânico coletivo sobre isso. Mas existe uma outra forma da gente ver essas mudanças que estão acontecendo, essas crises. Geralmente, as crises vêm antes de mudanças radicais, né? E como a gente está vivendo, no meu ponto de vista, na verdade, a gente está vivendo o final de um ciclo, né? A vida é uma sucessão de ciclos, tudo acontece em ciclo, em ritmos. As fases da lua, os dia, a noite, os ciclos do nosso corpo físico, tudo é cíclico na vida. Então, nós estamos chegando, pela sabedoria antiga, já se fala muito, né, que a gente tem os ciclos astrológicos, a era de peixes, agora a era de aquários. Então, a gente realmente está entrando num novo ciclo, e eu sinto que a humanidade ela está apegada e segurando firme no velho, no passado, no insustentável, baseado num alicerce que está ruindo, né? Então, eu vejo tudo isso, eu acredito que nós estamos passando por um processo evolutivo, uma forma de uma espiral, entrando em outro patamar. Então, para isso, a gente tem que estar de acordo com esse ciclo, né, a nível universal, cósmico. E a partir dessa compreensão dos ritmos da vida, eu enxergo que esse novo ciclo está despontando como uma aurora, sabe? Um Surya, né? Que é a simbologia hindu, que eu também falo disso no livro, que é a aurora que vem nascendo com o sol no início do dia. Então, a gente está passando Surya, que também se relaciona ao chakra cardíaco, que é também assunto do meu outro livro, A Luz do Coração, e o Poder da Cura. Então, a gente está no momento esse agora de curar, sabe? E ver como que a gente vai nos preparar e contribuir para essa mudança, de forma que ela seja o mais objetiva e concreta e coletiva possível. Porque tem muita coisa sendo falada, eu vou meditar, eu vou irradiar luz, e só algumas pessoas vão se salvar, mas meu ponto de vista é de trabalhar para que mais e mais pessoas despertem para essa luz, sabe? Para essa luz que está surgindo. Então, é necessário a gente analisar o nosso estilo de vida, as formas produtivas e organizacionais, que são os sistemas que a gente tem. Então, a questão não é mais uma questão de ideologias, de formas, de crenças ou desejos. A gente está agora numa questão de nossa sobrevivência como seres humanos e de todas as espécies. Então, é urgente essa mudança, é necessário a gente ressignificar os relacionamentos que nós temos com nós mesmos, com o meio ambiente, com as outras pessoas, e os nossos relacionamentos com os sistemas organizacionais da sociedade, a política, o financeiro, o sistema financeiro, o sistema econômico, no caso, né? O sistema de saúde, o sistema que organiza o meio ambiente de preservação. Tudo isso é uma engrenagem, é como no edifício, eu dou esse exemplo no final do livro, que eu apresento uns esquemas, uns esquetes, né, mostrando que o edifício ele tem a base, a estrutura,
E... Espera aí, só um minuto. Alô? Estão me Sim, ouvindo? sim, sim. Tá bom. Então, é isso, porque parece que aqui teve um probleminha técnico agora. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vou tirar aqui só um minutinho, porque o meu celular deu uma piscada. Desculpa aí, gente. Falando das coisas insustentáveis do novo ciclo, às vezes esses sistemas também são capenga, ainda não estão muito evoluídos. Enfim, vamos pensar na nossa evolução com pessoas. Então, voltando ao que eu estava falando, dessa mudança necessária e urgente para a gente ressignificar os nossos relacionamentos e os sistemas que a gente tem na sociedade, inclusive a saúde, a alimentícia, né, o sistema alimentício. Então, vamos refletir. Qual desses sistemas organizacionais que a gente tem na sociedade é mais responsável pela formação de cidadãos e cidadãs que, na idade adulta, vão ser gestores políticos com poder de decisão, formulação e aprovação de leis, líderes políticos e empresariais, eleitores que votarão em representantes que melhor atenderão às necessidades de sua comunidade e do mundo? Qual organização humana é capaz de formar pessoas conscientes, aptas a escolher soluções sustentáveis para a sociedade, capazes de contribuir com um viver ético, justo, altruísta, harmonioso, honesto, respeitoso e sustentável? Esses dois parágrafos estão no meu livro, eu fiz questão de ler porque eu acho eles muito importantes dentro do livro. Então, qual é essa organização que a gente pode considerar a base, o alicerce de uma sociedade? Então, essa é a tese do meu livro, é a educação. A educação é responsável pelo desenvolvimento e pelo funcionamento de uma sociedade. Se a gente constrói uma sociedade com um alicerce fraco, quer dizer, esse alicerce da sociedade, da Revolução Industrial até agora, funcionou, estava funcionando, porque na Revolução Industrial a gente criou o que a gente chama de educação industrializada, que era para a formação de profissionais para o mercado de trabalho. Só que esse tipo de educação já não está mais satisfazendo as necessidades até das novas almas que nascem. Estamos tendo muitos problemas nas escolas, crianças estão irrequietas, estão tomando Ritalina, outros estão entrando nas escolas e matando as pessoas, esse problema de videogames, essas coisas todas. Então, a gente tem que olhar isso com um olhar crítico e se perguntar como que a gente pode mudar isso. Então, essa educação que eu sugiro no livro, ela é uma educação transformadora que prioriza a vida, direcionada ao desenvolvimento das pessoas mais conscientes de sua própria essência, com uma visão mais ampla e planetária. Então, para isso, é necessário educar os seres humanos para eles compreenderem, a nível de alma, a nível de essência, a nível de consciência, que todos somos interdependentes, tanto uns com os outros, como com o planeta e a natureza, e aprender que a natureza é a nossa parceira nesse caminhar, no nosso caminhar nesse planeta, e que sem ela nós não podemos sobreviver no planeta. A ilusão do poder financeiro, né, que eu coloquei aqui. Essa ilusão do poder financeiro, que as pessoas buscam poder fora de si, elas afastou essa ilusão afastou as pessoas da essência, da verdadeira, da prioridade da vida, o que é prioritário na vida. Então, é um corre-corre atrás de mais dinheiro, mais uma ganância, destruição da natureza, destruição das pessoas, guerras para vender mais armas. Então, tudo isso eu vejo que é um desequilíbrio que vem desde o útero, porque as pessoas, quando estão sendo geradas ali, já têm os traumas, a briga do pai e da mãe, os medos, e a pessoa cresce e isso não é abordado. As crianças não têm um espaço na sociedade para, desde cedo, trabalhar esses problemas da inteligência emocional.
Então, é muito importante que a educação informal, que acontece antes da criança entrar na escola, seja voltada para cuidar do ser humano dentro de suas necessidades reais, observar sua essência e quais são as carências e trabalhar isso. Agora, como que vai fazer isso se os pais, né, que são os primeiros educadores, também não têm essa noção? Então, a proposta no livro é que a gente comece pela reeducação dos pais, porque através da reeducação dos pais, a gente pode estar fazendo um trabalho conjunto. Então, as escolas têm que trazer os pais para dentro da escola, para trabalhar junto com com os professores, para poder trazer a criança para essa realidade mais, como diz assim, para uma mais transcendente, entendeu? De ver que o ser humano não é só essa personalidade que a gente apresenta na sociedade. Então, tudo isso faz com que a gente comece a ver que a gente está precisando de mudar a humanidade, passarmos de uma humanidade egocentrada para uma humanidade ecocentrada. E quando eu falo em eco, eu estou me referindo a uma ecologia no sentido mais abrangente, mais profundo, que a gente chama de ecologia profunda. Então, para almejarmos essa mudança de organizações globais, no sentido sustentável e justo, é necessário processo de revisão desse modelo de educação que atenda todos esses aspectos. Então, agora eu vou ler um parágrafo aqui, que está no livro também, que é o seguinte: o objetivo desse trabalho é contribuir para um movimento de simplificação do estilo de vida da nossa sociedade, por meio de mudanças nos nossos relacionamentos, nas nossas necessidades, prioridades e crenças, que só serão possíveis com o desenvolvimento de um modelo de educação mais abrangente e consciente, uma educação que escute a sabedoria que está guardada no coração, que possibilite ao ser humano conhecer suas necessidades essenciais e suas verdadeiras potencialidades. O outro objetivo do livro, um segundo objetivo, é criar uma rede de conexão entre os vários grupos, indivíduos, instituições que já compactuam dessas ideias que estão nesse trabalho e outras mais, né? Para que possamos nos apoiar, colaborar e caminhar juntos rumo à manifestação dessas mudanças que a gente tanto almeja. Então, por fim, a educação deve ser fundamentada nas qualidades essenciais do ser, que podemos chamar aqui de qualidades da alma. E tem todo um movimento já no mundo que se chama Soul Education, que quer dizer educação através da alma. Eu participei durante alguns anos de um trabalho lá na Califórnia. Inclusive, eu estou dedicando o livro à pessoa que começou esse trabalho, que foi a Ellen Hall. Conheci ela, ela foi prefeita de Ojai, que é a cidade, né, onde tem o Instituto Crotona, e o trabalho visava chamava alma mesmo em português, né? E visava reeducar educadores. O trabalho era exatamente formar educadores para que a gente possa chegar na sala de aula, educadores já dentro desse sistema de educação nova, né? E, enfim, bom, agora, tudo isso que eu estou falando não é uma coisa assim que eu descobri a pólvora, né? Não é uma coisa nova, apesar de ter muitos movimentos hoje, muitas escolas que eu também falo no livro, no apêndice, eu dou várias escolas no Brasil e no mundo que já estão trabalhando nessa educação transformadora. Já tivemos expoentes no século XX, educadores e filósofos que já abordaram todos esses princípios e essas necessidades de mudança na educação. Para citar alguns deles, eu trouxe aqui o Steiner, Montessori, Piaget, Krishnamurti, Anísio Teixeira, aqui no Brasil, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, que anda sendo muito criticado e fez um trabalho maravilhoso, uma pessoa reconhecida no mundo inteiro, mas aqui no Brasil teve um estigma contra ele.
o Edgar Morin, né, o francês, que ainda está vivo, com 103 anos, é uma sumidade, o José Pacheco, português, que escreveu o prefácio do meu livro e que fundou a Escola da Ponte em Portugal e que agora está fazendo trabalhos maravilhosos aqui no Brasil, conectado com a União Planetária, né, com o Eduardo Weaver, aí em Brasília tem alguns trabalhos que ele está acompanhando, e também tem a Jaqueline Moore, que é uma gaúcha também que fez várias propostas de mudança de educação, com educação integral, trazendo os pais para dentro da escola, enfim. Agora, esses trabalhos todos, quando eu fiz essa pesquisa, eu vi que todos eles têm alguns pontos em comum. São vários, mas eu não vou falar todos eles para não tomar muito tempo. Mas alguns que eu achei de mais relevância para trazer aqui para essa conversa a educação massificada não valoriza as características e as necessidades individuais. O modelo pedagógico deve levar em consideração a criança, o ambiente e o educador. A inteligência humana pode ser estimulada em qualquer indivíduo, independente de idade, classe social e deficiência. O modelo educacional deve prezar pela interferência mínima dos professores, criando um processo de autoeducação e respeitando o desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais, psicológicas da criança, visando libertar a verdadeira natureza do indivíduo e tendo como base a sua evolução, a evolução da sua alma. As pessoas não falam muito em alma, né, em escola, mas é uma coisa, pode usar outros nomes, a sua essência, a energia que você traz dentro de você, o seu coração, tudo isso vai falar da mesma coisa. Aos professores cabe aperfeiçoar o trabalho de descoberta dos alunos, como orientadores, não como ditadores autoritários que punem, que são os donos da verdade, né? A educação deve responder às indagações da pessoa sobre si mesma, sobre o mundo e sobre as relações humanas. A tão necessária e urgente mudança da sociedade só poderá ocorrer por meio da transformação da consciência individual e do autoconhecimento. Então, esses pontos são alguns dos que eu, quando estava fazendo a pesquisa, eu tirei de vários desses educadores, filósofos do século XX, que são tão importantes para o caminhar da nossa humanidade aqui nesse planeta, e que eles se repetem. Quando você começa a estudar o trabalho dessas pessoas, você vê. Então, no livro eu me estendo mais sobre isso, falo mais sobre o trabalho deles, principalmente do Edgar Morin, que eu acho uma sumidade. E aí a gente vem, quais são os argumentos filosóficos para uma educação transformadora? Então, essa é a terceira parte do livro, que eu falo sobre isso. E, assim, quando a gente, em arquitetura, quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem que fazer um levantamento de argumentos para fazer o planejamento do trabalho. Então, a gente tem a situação atual e a situação ideal. Muitas vezes, a situação ideal pode ser confundida como uma situação utópica, mas a utopia ela é necessária, porque é a utopia que leva a gente para frente. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. E essa educação, esse projeto, né, esse trabalho que eu estou apresentando, algumas pessoas vão dizer assim, mas isso é uma utopia. Mas a utopia é aquilo que move a humanidade para um lugar melhor, né, para um lugar onde a imaginação vai ver outras possibilidades de manifestação, de expressão, de organização. Então, é um trabalho utópico, e graças a Deus que é utópico, porque é uma coisa nova. Então, deixa eu ver aqui a parte 3 do trabalho, que a gente fala dos argumentos para uma educação transformadora. Eu começo falando sobre a importância do papel do trabalho, porque assim, a educação atual ela forma as pessoas para ir para o mercado de trabalho. Só que, como a pessoa não tem um autoconhecimento, não sabe qual é o seu dharma, não sabe qual é a sua missão de vida, não sabe o que gosta, o que tem essência, ela vai se basear
num sentido mais de eu vou fazer medicina porque ganha dinheiro, ou eu vou fazer engenharia porque ganha dinheiro. A coisa do dinheiro é sempre um parâmetro para a pessoa decidir com o que quer trabalhar. Aí vou dar um exemplo do meu filho. Meu filho, quando estava no segundo grau, ensino médio, ele começou a pensar que universidade ele ia fazer, e ele sempre gostou de música, de fotografia, de vídeo, e ele ficou agoniado, ele teve uma crise existencial, porque ele achava que essas coisas não iam dar dinheiro para ele. E o que eu falei para ele foi o seguinte: meu filho, se você fizer estudar ou se formar numa coisa que você gosta e não ganhar muito dinheiro, pelo menos você está fazendo o que você gosta. Se você se formar numa coisa que você gosta e vai ganhar dinheiro, sucesso total. Agora, se você se formar numa coisa que você não gosta e ainda assim não ganhar dinheiro, infelicidade total, né? Então, eu acho que a pessoa tem que realmente seguir o seu coração e ver o que gosta e ver o Dharma, qual é o meu sentido da vida, porque as pessoas confundem trabalho ou missão de vida com atividade, profissão, e não é. Muitas vezes as pessoas se formam. Aqui um exemplo eu, né? Eu formei em arquitetura, porque quando eu tinha 7 anos, meu avô, que era foi o meu primeiro mestre, ele era espírita, e ele era metafísico, ele meditava, e eu tinha uma relação com ele muito boa. Graças a Deus eu tive essa experiência, oportunidade maravilhosa de ter um avô que fez comigo uma educação informal maravilhosa. Eu devo muito a ele de quem eu sou hoje. E ele, porque eu gostava de desenhar, ele era engenheiro, eu ia nas obras com ele, dava palpite sobre cor, sobre isso e aquilo, e ele falou: mas essa menina vai ser arquiteta. Então, eu assumi, sabe, essa missão de vida de ser arquiteta. Não arrependo, eu gostei muito do curso de arquitetura da UNB, e acho que a arquitetura ela é uma área que abre muitos horizontes, você pode ir para outras áreas. Eu vejo muitos arquitetos que acabam indo para o cinema, para a psicologia, para paisagismo, né? Para a educação. Né? Então, é importante a gente descobrir qual é o Dharma. O meu Dharma é a educação. E nisso, em escrever, então, é uma coisa que me dá uma satisfação incrível. Eu estou muito feliz de estar colocando esse livro aí na sociedade. Então, bom, aqui, olha, vamos ver. Tem uma parte dessa terceira parte que eu falo sobre os ciclos da vida, que a gente começou a falar, né, dos ciclos da vida lá, que a gente está passando no começo da minha fala, de um ciclo para outro, e por isso a gente está passando por essas crises, e as pessoas estão agarradas no passado e nesse alicerce insustentável. Mas nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. Isso é uma coisa que também deve ser abordada na educação, porque a nossa sociedade não é preparada para morrer. A única segurança e, como se fala, a certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. E todo mundo tem medo de morrer, não quer morrer, mas a morte é inevitável. Então, assim, tem culturas, né, que celebram a morte, que é a liberdade do espírito, da matéria, mas na nossa sociedade ocidental, principalmente aqui no Brasil, existe um tabu, não se fala nisso com as crianças, morreu, não pode falar e tal. Então, a gente não é preparado. Isso cria no inconsciente coletivo e no subconsciente das pessoas esse medo, que eu acho que tem muito a ver essa coisa do egocentrismo, sabe? Que a pessoa quer para si, para sobreviver, para não morrer. É uma esperança que a pessoa tem que talvez não vai morrer nunca, principalmente os jovens. E é importante a gente aprender a nascer, então ter todo um trabalho, né, que existe já de parto, leboyer, parto natural, para que as crianças nasçam mais felizes, em vez de ser um nascimento industrializado dentro de um hospital com luz, com batendo no bumbum da criança para ela chorar, que já começa a vida apanhando, né? Então, a gente tem que aprender a nascer, aprender a viver, que a gente falou até agora, tudo foi sobre aprender a viver, e aprender a morrer.
sabe? Eu acho que o medo da morte é a causa de muitos problemas que a gente tem na sociedade. Aí eu vou passar por um outro assunto, que é a natureza e a alma humana. O fator fundamental na educação, que é a educação, como ela está sendo feita hoje, principalmente na maioria das escolas. Eu moro em Pirinópolis, aqui, um município que tem uma cidade pequena, e eu passo nas escolas, parece uma prisão, né? Paredes altas, grades, tudo escuro, as crianças dentro de uma salinha, no pátio é todo como é, pavimentado, e eu fui diretora de educação ambiental aqui durante um tempo, na Secretaria do Meio Ambiente. E eu fazia muitas campanhas nas escolas para levar as crianças para perto da natureza, né? E eu ficava chocada quando eu entrava na sala de aula com 30 crianças numa sala pequena, com uma janelinha pequena, e elas passam a manhã inteira ali, né? Aí depois, na hora do recreio, vão para esse pátio cimentado. E na cidade grande ainda é pior, porque tem algumas escolas que têm natureza e tal, não são todas, mas tem a maioria assim, né? E elas saem da escola e vão para dentro do carro, depois para dentro do apartamento. E aqui no Caraíbas, que é uma reserva ecológica, com cachoeira, com muita mata, né? Eu vejo quando as pessoas vêm, os pais são ecologistas e as crianças morrem de medo de tudo. Morrem de medo de uma formiga, sabe? É como se a formiga fosse um animal do Spielberg, sabe? A formiga, sabe? Então, quer dizer, separa a criança. Nossa educação, como ela tem sido feita, ela separa a criança do meio ambiente, da natureza. Aí eu gostaria de citar aqui a ecopsicologia, que incentiva o encontro de cada um consigo mesmo através da natureza. E eu botei aqui uma citação do Marco Aurélio Bilibio, que eu acho ele fantástico. Ele fala: nas últimas décadas, um grande número de pesquisas apontou a existência de uma correlação entre o contato com ambientes naturais e melhores índices de saúde mental. A ciência da ecopsicologia vem estimulando uma reflexão profunda sobre as distorções existentes no relacionamento homem-natureza. Então, depois desse assunto da ecopsicologia, a gente pode entrar no assunto da ecologia profunda, que é exatamente uma ecologia mais abrangente, porque ela trata o meu ambiente, eu sou o meu ambiente, meu corpo físico, o meu corpo mental, emocional, o meu espírito é o meu ambiente, é onde eu vivo, né? Então, a outra ambiente é o ambiente que eu crio nos relacionamentos com as pessoas. E o relacionamento que eu crio com a minha casa, com os meus objetos, com a cidade, com o país, com o mundo. Então, é uma forma de ver ecologia de uma forma muito mais abrangente, que o habitat da gente é o nosso corpo físico, o habitat dos pensamentos é a nossa mente. Então, a gente tem que tratar tudo isso com respeito, de forma reverencial, e aprender desde cedo isso tudo, é o cuidado que a gente tem com o outro, né? E falando nisso, uma ferramenta que eu trato também no livro é sobre a meditação na educação. Estão sendo feitas várias pesquisas estão sendo feitas em várias escolas no mundo todo de usar a meditação para acalmar as crianças, para elas relaxarem, para elas se autoconhecerem. E é uma ferramenta fundamental para se usar desde os primeiros anos de vida. Antes falava, não, criança não deve meditar. Não, tem forma de meditar. Pode ser uma meditação reflexiva no tema, pode ser uma meditação contemplativa, olhando, por exemplo, a flor e vendo o que é que a flor nos traz, que tipo de sentimento, isso tudo. E a meditação tem sido objeto de pesquisa na neurociência, né? Tem um neurocientista, o Richard Davidson, que da Universidade de Massachusetts, agora ele está em outro lugar, Wisconsin, ele está agora. E ele, desde cedo, ele ficou, quando ele estava estudando para ser neurologista, ele começou a observar a questão da meditação, porque ele fez uma viagem para a Índia e fez um Vipassana.
e ele observou que a mente dele mudou com aquilo. Então, ele colocou aquilo como um projeto de vida dele, né? Então, ele tem um livro até que está por aqui que chama o estilo emocional os estilos emocionais do cérebro. Então, mostrando como que fazendo ressonância magnética no cérebro, percebeu como que as áreas do cérebro mudam dependendo se você medita, se você não medita, se a criança tem uma forma mais colérica, se começa a meditar, vai mudando esses aspectos. Então, é importante, muito importante a meditação. Eu trabalhei durante 10 anos num instituto lá em Ohio, que se chamava se chama, ainda existiu, que não estou mais lá, Meditation Mount, que é o Monte da Meditação. E que a gente mandava, eu fiz a tradução do primeiro curso, que é meditação, grupo de meditação para a nova era, eu ia falar em inglês. Grupo de meditação para a nova era, a gente mandava os cadernos em português, em inglês, em espanhol, para 105 países no mundo. A gente mandava para as prisões e tudo, ensinando as pessoas a meditar. Mudou muito o mundo daquela época para agora. Aquela meditação naquela época, estou falando aí, não sei, uns 30 anos atrás, na década de 90, não era uma coisa tão popular como é agora. No Instagram você vê um monte de gente fazendo curso de meditação e tal, meditação, mindfulness, tudo mais, né? Então, é muito importante esse trabalho para a gente modificar a nossa programação neurolinguística, o nosso cérebro, e pode fazer isso desde a infância, trabalhar com isso com os educadores. Bom, aí a gente chega para o final desse papo da gente aqui, que é a parte última do livro, que é onde eu apresento o planejamento para o design de um novo modelo de educação. Nessa parte, eu falo muito de quais as ferramentas que a gente pode usar, quais as qualidades que devem ser desenvolvidas desde a primeira infância, para que o ser humano tenha respeito, compaixão, empatia, através da observação. Então, são páginas e páginas que eu falo dessas qualidades que são importantes, e eu dou exemplos de como desenvolver, né? Vamos falar observação, né? Como é importante observar seus sentimentos, observar o outro, né? Eu acho que isso evita muito essa coisa do bullying, porque você vai observar o sentimento do outro, observar o seu entorno, observar os objetos, e tem todos uns exercícios que eu sugiro para se fazer com as crianças de observação. Enfim, depois disso, a gente passa para fazer essa analogia entre educação e arquitetura. Eu apresento até uma planta baixa, sugerindo um tipo de currículo. Eu não quis entrar muito detalhadamente em apresentar currículo, porque eu não sou pedagoga. Então, eu até pensei de fazer um terceiro volume em parceria com uma pessoa que fosse mestre em educação, para a gente poder trabalhar o que existe agora e essa situação ideal, mas dentro de um contexto que não fosse uma reforma, mas seja uma nova forma. Mas eu desisti desse projeto porque eu achei uma ideia muito mais interessante. Estava até falando hoje com o Charles, lá da editora, que o projeto novo que eu já estou bolando aqui na minha cabecinha é educação transformadora, minhas práticas pessoais com isso. Eu tenho muitas práticas com isso, muitas experiências fantásticas que eu gostaria de compartilhar, e isso dá para os professores. Eu dei alguns cursos de aprendizado sobre criatividade para professores da rede pública, lá em Belém. Fiz esse trabalho pelo Prodiarte, era Prodiarte do MEC. Eles contrataram educadores e artistas para trabalhar com os professores. Então, eles ficavam assim tão surpresos de ver que umas coisas simples podiam mudar, né? E é muito importante também fazer projetos com as crianças, que elas sejam as que vão dirigir o projeto e vão dar ideias, muito trabalho, sim. E
Finalmente, eu falo sobre etapas da educação, que é a educação informal, a educação formal, e dentro da educação formal nós temos o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Aí, né, em cada uma dessas etapas, eu sugiro que deva obedecer a algumas fases de idade. Por exemplo, o Steiner, ele fala muito dos ciclos, dos setênios, né? Que a gente tem ele e o Piaget também fala dessa mesma observância, né, das fases das idades. Inclusive, o Piaget ele fala que a criança não deveria aprender a ler se não tiver querendo até os 8 anos de idade. Algumas crianças cedinho já querem ler, com 3 anos já estão procurando, outras não têm interesse, então não pode forçar, né? E nessa parte do livro eu apresento várias ferramentas e atividades para serem feitas, dependendo da etapa e da fase da idade da criança. Então, basicamente é isso. No final do livro, existe um apêndice, como eu falei no início, que eu falo sobre as escolas e projetos no mundo que estão fazendo esse tipo de trabalho, e é isso. Acho que eu abordei, consegui colocar 260 páginas em poucos minutos. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Jeane, essa partilha muito importante, e eu fiquei pensando aqui que isso vai muito ao encontro do que a Sociedade Teosófica hoje está propondo, porque nós temos na nossa programação o NIT, que é um núcleo de interesse temático, onde nós abordamos essa questão das escolas teosóficas. E tem um grupo de teosofistas e simpatizantes que participam e estão justamente buscando um novo projeto, um novo design de educação, se baseando também nas experiências de Krishnamurti e outros educadores importantes, para a gente trazer para o Brasil esse novo modelo. Então, eu acho que o seu livro vem corroborar muito com esse projeto da Sociedade Teosófica também, e em breve eu acredito que tenhamos uma escola aí nesses moldes. Mas eu fiquei curiosa de saber como é que foi sua experiência lá nos Estados Unidos, lá na escola de Krishnamurti. Você se inspirou para fazer essa obra? Como é que foi? Então, engraçado os ciclos da vida da gente, como que acontecem, né? Na verdade, eu fui para os Estados Unidos com meu filho, eu estava separada do pai dele e ele estava com 8 anos, e eu fui sozinha com ele. Alô? Sim, estamos te ouvindo. Não é porque apareceu um sinalzinho aqui. Então, a gente foi para lá para eu ter uma experiência de como fazer um centro de meditação aqui no lugar onde eu estou, sabe? Eu queria construir um centro de meditação. A ideia primeira era essa, depois virou um centro de apoio à educação consciente. E aí, o primeiro lugar que eu fui lá nos Estados Unidos foi para o estado de Washington, onde tinha uma escola Waldorf, que é da linha do Rudolf Steiner, né? E lá, meu filho foi estudar nessa escola e eu colaborei na escola. E foi lá que eu criei um projeto que se chama Amazônia Live, que é Amazônia Viva, que aí as crianças criaram uma história que depois se tornou um livro chamado Journey to Vida, né? Mas vou entrar nisso, não vai dar tempo de eu responder para você. De lá, eu me mudei para Ohio, porque eu fiquei sabendo que Ohio, que escreve Ojai, né? Mas é Ohio, o Eduardo Weaver, que é da Sociedade Teosófica, já esteve lá, já visitou, e foi lá que eu conheci ele. E lá é um centro onde morou Anne Besant, onde o Krishnamurti morou até o final da vida dele. Eu morava numa casa bem perto da casa da Fundação Krishnamurti, da biblioteca dele. E tem a escola Oak Grove School, que foi ele que fundou, e onde meu filho estudou também. Então, meu filho ficou fazendo esse tour de escolas transformadoras, né? Então, foi uma experiência incrível, incrível, riquíssima, e eu colaborei com eles também por causa desse projeto, The Journey to Vida, que é um livro que eu dou um curso de design para criança, contando uma história que é para preservar a Amazônia, e aí eu dou os parâmetros
de como fazer a ilustração para aquela parte da história. As crianças escreveram a história. Era um gigante que comia as árvores como se fosse brócolis, né? Muito legal. E aí eles faziam, a primeira ilustração era o universo. Então, começava do universo, o sol falava com as crianças, e tá muito bonitinha a história. E aí cada página tinha é, as explicações como fazer o design para aquela página usando elementos e princípios do design. E eu trabalhei lá na escola do Krishnamurti usando esse método aí com as crianças, e foi muito rico. Pena que eu cheguei em Ohio, ele tinha falecido há 4 anos antes. Eu cheguei em 88 para 89, eu acho que ele faleceu em 85, coisa assim. Mas eu tive também muita experiência lá no Crotona, com a Joy Mills, dei palestras lá, uma palestra que eu dei lá foi Amazônia e Espiritualidade. Então, eu estou sempre fazendo essa combinação, esse tear, né? Tecendo a espiritualidade como é que se diz? Com a natureza. Então, eu acho que um grande mestre para o ser humano é a natureza, sabe? É a presença de Deus no planeta que está aí, né? Os passarinhos, as árvores. Abraçar uma árvore, eu acho uma coisa maravilhosa. Que bom. Eu queria saber também, me diga como é que funciona o seu projeto Caraívas, as pessoas que quiserem conhecer, que moram aqui no Distrito Federal, em Goiás, que querem visitar, como é que faz, como é que funciona? Ó, nós temos um site, nós temos 2 sites. Um é o centrocaraívas.com.br, que é o Projeto Caraívas, né? E temos também o Instagram, que é @Projeto Caraívas. Ali tem as informações a gente abre um espaço aqui, a gente tem chalés para as pessoas se hospedarem, tem o salão, que é de eventos, uma cozinha comunitária, tipo como o Paraíso na Terra, só que menor, né? Um projeto menor. E temos também o site caraíbas.com.br, sem centro, só o Caraíbas. Essa parte aí é a parte que eu digo que é o corpo físico do Caraíbas, que é a parte mais da parte da construção dos chalés e aluguel de chalé para as pessoas ficarem. Os chalés têm cozinha, a gente tem um santuário ecológico aqui, muito lindo, é uma cachoeira que eu chamo de Diana, né? Meditação contemplativa. O Santuário da Cachoeira Diana tem 30 metros de queda. Então, quando eu cheguei aqui, eu queria fazer uma sala de meditação. Aí eu descobri que a sala de meditação era esse santuário. As pessoas descem lá. Ela é um lugar assim muito introspectivo, que tem muitas morfos, né, borboletas azuis. E então as pessoas vêm, ficam aqui, podem passar o fim de semana, ou agora, inclusive, a gente vai ter um retiro em Corpus Christi que chama-se A Luz do Coração, baseado no meu livro, e somos 5 terapeutas. Eu me considero uma terapeuta, porque eu trabalho muito com tudo isso que a gente falou, além da educação, né? Eu trabalho muito também com imposição de mãos e faço também um trabalho de reciclagem dos padrões desnecessários que a gente carrega no subconsciente desde a infância, que é o que eu proponho no livro para os educadores fazerem desde da idade mais tenra, né, das crianças. Então, a gente tem esse evento aqui em junho, e logo depois disso vou lançar em Brasília o livro, que, por sinal, gostaria de dizer que já está com uma promoção de pré-lançamento pela editora. A pessoa pode comprar por um valor de 20% a menos, já está na pré-venda, como se diz, e eu vou estar lançando ele em Brasília, mas vai ser um pré-lançamento para um grupo menor, assim, de pessoas que eu conheço, e depois, no dia seguinte, eu vou para Belém, lançar o livro numa livraria lá, que é a Travessia Livraria, que abriu recentemente um projeto maravilhoso para incentivar e motivar os jovens a ler. Eu fui na inauguração e fiquei encantada. A pessoa que abriu, um cara jovem, tem uns 35 anos, com um olho brilhando, sabe? A alma dele pulsa pelos olhos.
E ele fez esse projeto, a minha neta, que está com 17 anos, é aluna dele e foi que me levou para essa livraria. Então, eu vou fazer o lançamento lá e estou já montando todo um esquema de lançamento para o segundo semestre. O livro A Luz do Coração, eu não fiz muita movimentação com ele, porque eu queria guardar para levar os dois juntos, porque eles têm a ver, sabe? A Luz do Coração fala mais dessa parte mais espiritual, mais da meditação, mais da autocura, fala do Surya Vidya, né? Que é aprendendo com o coração. E é como se fosse a alma do livro Design para um Novo Modelo de Educação, então eles vão juntos. E aí o terceiro, que é esse das minhas experiências também, eu estou já burilando aqui na minha mente como vai ser esse outro livro. E eu estou com ideias assim ambiciosas com esse livro. Eu quero levar para a Câmara dos Deputados, já estou entrando em contato com eles, porque tem vários parlamentares falando em educação, só que a visão que eles têm de educação é aquela educação mais industrializada, mais cognitiva, mais racional. Eu acho que a gente tem que trabalhar a nível dos políticos, sabe? Inclusive, no livro eu falo que político devia ter uma educação muito séria, porque é uma responsabilidade muito grande que essas pessoas têm de estar fazendo leis e decidindo coisas para a humanidade, muitas vezes tão distante das necessidades reais da sociedade. Ok, muito bom. Olha, Jane, nós já estamos chegando ao final da nossa apresentação. Gostaria muito de agradecer a sua participação aqui hoje, foi muito rica. E eu desejo todo sucesso aí com a sua obra. Espero poder tê-la aqui novamente com os seus novos livros. E esse assunto eu acho que só está começando. Com certeza é uma jornada que a gente vai ter que trilhar para mudar realmente esse modelo que não atende mais a gente, para Com criar uma certeza. nova abertura de consciência, um novo modelo de educação para nossas crianças e para os adultos também. E Exatamente, começando por educação é nós. para todos. E o Charles hoje me falou desse grupo que vocês têm na Sociedade Teosófica, e eu falei para ele que eu tenho muito interesse de participar desse Sim, é um grupo. grupo aberto, é sempre às terças-feiras, às 18 horas, pelo Zoom. É só você ingressar, o Eduardo faz parte, eu não sei se o Marco Aurélio também, mas essa turma toda da sociedade participa. Ótimo. E Pô, também convido a todos os interessados, não só membros, não, todos os simpatizantes que tiverem interesse em ver, estudar mais sobre essa questão da educação, estão convidados a participar para a gente criar um novo modelo, um novo projeto e implementar. muito importante. Aí eu gostaria, Márcia, de finalizar convidando as pessoas que estão assistindo essa live, que vão assistir no futuro, se quiserem saber mais informações sobre esses assuntos que eu abordei aqui, pode entrar em contato comigo através do Instagram, @Projeto Caraíbas, ou pelo e-mail também, contato@caraíbas.com.br. Eu vou Será um pedir prazer. Eu vou pedir para você colocar no meu WhatsApp, que aí eu coloco na descrição do vídeo, da sua live, que aí todo mundo que assistir vai ter o seu contato, tá bem? Ótimo, ótimo. É Tá só bom, você me passar agora. tá ótimo. Olha, adorei estar com vocês, senti uma energia muito boa. Vocês viram aqui a minha orquídea que está E participando do processo? ela fez parte aí, ficou bem, bem bacana, bem bonito, bem É, natural. ok, querida. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Foi um prazer. Foi um prazer. Prazer nosso conhecer você, Jane. E, Tá. meus irmãos, eu já convido a todos, então, para o próximo sábado, nós teremos aqui o nosso irmão Césio Santiago, de Fortaleza, falando algum tema teosófico aí que nós vamos divulgar na próxima semana, está bem? No mais, o nosso fraterno abraço, e não esqueçam que o livro está na pré-venda, ou seja, tem um desconto. Aproveitem e já adquiram o exemplar de vocês. Um forte abraço e até a próxima semana. Namastê.